estamos aqui novamente e trazendo o conteúdo da matemática básica, dando continuidade ao estudo de função exponencial. Numa aula anterior a essa, falamos sobre o conceito de condição de existência da função exponencial. Agora, vamos estar falando sobre o gráfico da função exponencial, a construção do gráfico. Então, vem comigo aqui para o quadro. Vamos dar aqui uma lembrada nesse conceito que foi o que falamos na aula anterior. O conceito é o seguinte: a base A da função exponencial f de x igual a elevado a x é um número onde o a é maior que zero e o a é diferente de 1. Bom, primeira coisa, vamos lembrar o seguinte aqui, ó. O a elevado a x igual, por exemplo, a b. Na nomenclatura de potenciação, isto aqui é a base da potência. O valor que vai em cima, menor, assim, em formato menor, é o expoente. Ok? Isso aqui, pessoal, é conceito de sexto ano. Já começa a ver isso aqui em sexto ano, tá? Depois você vê durante o ensino fundamental, mas é um conceito inicial. E o resultado é chamado de potência. Pronto. Ok? Muito bem. Então, isso é importante saber, tá? O valor que vai aqui é chamado de base. Pronto. O que está dizendo aqui? Está dizendo que o A, que é o valor que vai ocupar esse lugar, ele tem que ser maior que zero. E além disso, tem que ser diferente de 1. É uma restrição importante que, se você não entender isso daqui, tudo que fizermos depois disso não vai adiantar nada. Então, olha só o que eu vou fazer. Presta atenção. Eu vou fazer uma barra, aqui uma reta. Não é tão reta assim, está meio torta, não fiz com régua, mas vamos lá. Aí o que eu vou fazer nessa reta? Eu vou colocar aqui, ó, bolinha aberta. Lembra da bolinha aberta, a bolinha fechada? Lá em conjuntos numéricos, quando a bolinha é aberta, o valor ele não entra no intervalo. Quando a bolinha é fechada, ele entra. Muito bem. Então eu vou colocar a bolinha aberta de um lado, aqui mais próximo, outra bolinha aberta. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar o 0. Aqui eu vou colocar o 1. Pronto. O que está me dizendo esse conceito aqui? Que eu possa mostrar geometricamente. Ele está dizendo que o A ele tem que ser maior que 0. Então, não pode ser ninguém à esquerda do 0 aqui, ó. À esquerda do 0 são os negativos. Então, o A ele pode ser qualquer valor que esteja à direita do 0. Pronto. Só que tem uma coisa aí, uma outra restrição. Deixa eu só colocar aqui. Isso. Só que tem uma outra restrição. Além de ser maior que 0, ele não pode ser 1. Então, ó, ele pode ser qualquer número à direita do 0, ó. Vai indo. Mas quando chega no 1, ele tem que dar um salto. Ele pode ser qualquer número que está aqui, ó. Mas quando chega no 1, ele tem que dar um salto. Não pode ser 1. Então, ele dá um salto. E aí, ele pode ser qualquer valor até o infinito. Ok? Então, o A, ele está aqui, ó. Está aqui e também pode estar aqui. O A pode ser qualquer valor aqui, ó. Entre o 0 e o 1. Ou seja, ele pode ser 1 meio, ele pode ser 1 quarto, ele pode ser 0,7, 0,8. Qualquer valor aqui, ó, entre o 0 e o 1, ok? Então, nesse caso, o A, ele vai ser maior que 0. Nesse caso aqui, ó, ele vai ser maior que 0 e vai ser menor que 1. Nesse caso, ó, ok? Aí ele não pode ser 1. Então, ele dá um salto e pode ter já o próximo número depois do 1, 1,0001. Ele já pode ser? Já. O A pode ser qualquer número depois do 1. Só não pode ser 1. Então, nesse caso aqui, ó, o A tem que ser maior que 1. Então, você está vendo que tem dois casos aqui de restrição para função exponencial. Para que seja possível você dizer assim, ó, aquilo ali é uma função exponencial. Dois casos. No primeiro caso, o A tem que estar entre o 0 e o 1, tá? Qualquer número, o A seria o valor que vai ocupar esse lugar aqui na função, tá? Ele pode ser qualquer valor entre o 0 e o 1. Esse é um dos casos. O outro caso
é quando A é qualquer número maior que 1. Maior que 1, não pode ser 1, tá? Pode ser um número bem pertinho do 1, mas não pode ser 1, tá? Então tem dois casos aqui, e são esses dois casos que vamos estudar na construção do gráfico da função exponencial. Uma outra restrição importante, que eu não falei agora, mas falei na aula anterior, que para que seja função exponencial, além de atender esse requisito aqui, ó, a incógnita, que é a variável, tem que estar no expoente. Ok? Então a incógnita está no expoente. Além disso, a base, que é o valor que vai ocupar esse lugar, é maior que zero, diferente de 1. Se atendeu isso, é função exponencial. Pessoal, isso é o primeiro conceito. Se você não entender isso, o resto vai ser assim, não vai ter uma evolução, tá bom? Olha só. Agora vamos ao exemplo. Exemplo, caso quando o A é maior que 1. Esse caso aqui, ó. Tá? Quando a base é maior que 1. Esboce o gráfico da função f de x, onde a função é 2 elevado a x, ó, tá vendo? A base aqui, ó, o valor que está ocupando o lugar do A aqui, ó, quem é? É o 2. Ou seja, está dentro desse caso aqui, ó, onde o A, a base é maior que 1 e o 2 é maior que 1, ok? E ó, veja, o x, a variável, está no expoente. Então isso daqui é uma função exponencial. Olha só, dei uma apagada aqui e vamos ao exemplo, ok? Bom, eu vou fazer com que esses valores aqui, ó, ocupem o lugar do x. Nem todo exercício, pessoal, exercício que você encontra talvez num livro ou numa prova, você vai ter essa informação. Essa informação está dizendo que no lugar do x aqui, ó, eu vou colocar os números inteiros entre menos 2 e 2. Na verdade, aqui está dizendo todos os números, não só os inteiros, entre 2 e 2, menos 2 e 2. Só que eu construo uma tabela e apenas coloco os números inteiros. Não tem como colocar todos os números que existem entre menos 2 e 2, até porque todos os números entre menos 2 e 2 são infinitos. Colocando os inteiros, a função, na hora de construir o gráfico, ela também vai abranger os números menorzinhos, tá? Os menores números. Então isso daqui chama-se domínio da função. Eles vão ocupar o lugar do x aqui na minha função. Mas, como eu disse, nem sempre tem essa informação. Aí qual que é a sugestão que eu dou? A sugestão é que quando você tiver, por exemplo, um exercício que vem até aqui só, o que você vai fazer? Jogue valores para o x. Que valores? Sempre utilize, essa é uma sugestão, pelo menos dois números negativos. Então coloque menos 2 e menos 1. Aí você coloca o 0 e na sequência 1 e 2. Mas isso é uma sugestão, significa que você não pode colocar outros valores. Para você construir o gráfico, você pode qualquer valor colocar aqui no lugar do x e o gráfico vai sair normalmente. Eu, por exemplo, costumo aos meus alunos, além dessa informação, além de colocar aqui a função, também coloco o domínio da função, para ficar mais fácil. Assim ele já sabe que número vai colocar no lugar do x. Eu costumo fazer isso. E além disso, você não tem essa tabela já assim em exercícios, por exemplo, de livros ou provas. Isso aqui eu também coloco para facilitar. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Nessa coluna vai os números que vão substituir o x. Nessa outra aqui, ó, eu vou fazer as contas. Que contas? Para achar o valor correspondente a y. Tá? Numa função você tem o valor, o conjunto de saída, que é o x, e o conjunto de chegada, que é o y. Você já vai entender na hora de fazer o gráfico. E aí você vai ter o par ordenado x e y. Vamos lá? Bom, vou colocar o menos 2 no lugar do x. Então vamos lá. 2, que é exatamente a base, ok? É importante lembrar que a base aqui, ó, está atendendo, por exemplo, a questão da função exponencial. A base tem que ser maior que 0, e 2 é maior que 0, e tem que ser diferente de 1. Ou seja, aqui não é 1, é 2. E o caso que está
estamos vendo aqui é o caso de quando A é maior que 1. No caso, é esse aqui mesmo. Tá? Então, o caso estudado aqui é A maior que 1. Bom, aí, no lugar do x aqui, eu vou colocar o menos 2. Pronto. Tá lá. Como é que eu calculo isso daí? Bom, se fosse 2 elevado a 2, seria tranquilo. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2 dá 4. Mas quando você tem um menos aqui, aí a gente vai entrar em outro conceito, tá? Que é o conceito do inverso multiplicativo. Para a gente calcular uma potência onde o expoente é negativo, nós vamos aqui, ó, nós vamos pensar na base e pensar em quem é o inverso multiplicativo da base, no caso o 2. Inverso multiplicativo de qualquer número sempre vai ser 1 sobre o número que eu estou estudando, que no caso aqui é 2. Ou seja, o inverso multiplicativo do 2 é o meio. Por exemplo, se fosse 3 elevado a menos 2. Então seria assim, professor? 1 sobre 3? Sim. Então o inverso multiplicativo de alguém é 1 sobre esse alguém. Pronto. Esse conceito aqui, pessoal, temos ele melhor explicado aqui em uma aula sobre potenciação aqui no canal Mundo da Matemática, que você pode estar procurando. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Se está assim, eu vou pensar na base, e o inverso multiplicativo da base é 1 sobre 2. Aí o que eu faço com o expoente? Bom, a gente faz um parênteses, ok? E coloca, como se trata de fração, toda vez que tiver uma fração elevada a um expoente qualquer, coloque entre parênteses, tá? E por quê? Já explico por quê. Esse menos 2 aqui, ó, vai aqui, mas com o sinal positivo ele troca de sinal. Então, calculei. O 2 elevado a menos 2 é isto daqui. E quando eu calculo isso aqui, 1 elevado a 2 é 1, que seria 1 vezes 1. 1 duas vezes. E 2 elevado a 2, 4. Aí eu vou explicar por que do parênteses. Se não estivesse no parênteses, por exemplo, se não estivesse aqui, mas estivesse assim, por exemplo, tá? Sem parênteses, então estaria elevado a 2 apenas o 1. Apenas 1 e não o 2. Aí aconteceria isso daqui. Certo? Então, quando você tem uma fração elevada a um expoente, se coloca dentro do parênteses. Pronto. Então, eu já descobri que este valor aqui, ó, vai dar 1 sobre 2 elevado a 2, ok? E aí, ó, isso daqui é 1/4. Pronto. Próximo. Agora é a vez do menos 1 no lugar do x. Vamos lá, bem rapidinho. 2 elevado a menos 1. Vamos lá. Mesma coisa. Você está assim, ó. O que vai acontecer? Qual que é o inverso multiplicativo do 2? O meio. Aí eu coloco entre parênteses. E o menos 1 aqui vira 1 positivo. Qualquer número, qualquer base elevada a 1 dá a própria base. Então aqui vai dar 1 sobre 2. Beleza, pessoal? Bom, agora não tenho mais o número negativo. Agora é a partir do zero, aqui não tem negativo mais. Como é que vai ficar? 0 no lugar do x. 2 elevado a 0. Já estudamos isso, e se você não estudou é bom estar dando uma olhadinha em potenciação. Quando você tem a base, o expoente é 0, seja qualquer base, o expoente sendo 0 vai dar 1 como resultado. Pronto. Agora, a vez do 1 vai ficar assim, ó, 2 elevado a 1. Quando você tem o expoente 1, o resultado vai ser a própria base, então aqui vai dar 2. Muito bem. E aí, por fim, eu tenho a base, eu tenho o expoente 2, vai ficar assim, ó, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2 é 4. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Vamos lá. Vou pegar um outro canetão aqui. Olha só. Quando eu joguei o x, o menos 2 no x, eu obtive 1/4. Só que essas frações é interessante você colocá-las na forma decimal, para você poder localizar lá no gráfico. Então, quem é 1/4? Caso você não saiba,
basta pegar o 1 e dividir pelo 4, tá? Bom, como é que eu faço isso? Coloco o 0 aqui, ó, e 0 e vírgula. Aí vai dar quem aqui? Vai dar 2. 4 vezes 2 é 8, para 10, 2. Continuando a conta, coloca 0, e quem vai aqui? 5. 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Ou seja, 1/4 é 0,25. Pronto. Ok? Opa, desculpa, vamos fazer assim, ó. Estou esquecendo do x, ó. Então é x. Quem é o x? O x é menos 2. Ponto e vírgula. E eu vou colocar não 1/4, mas vou colocar 0,25. Vou colocar ponto e vírgula aqui para separar. Pronto. 0,25. Certo? É importante o ponto e vírgula, porque senão vai aparecer menos 2, 0 e 25. Então, ponto e vírgula está separando menos 2 do número decimal. Agora aqui, ó, menos 1 e 1 sobre 2. Então vai ficar assim, ó, menos 1, ponto e vírgula. O 1 sobre 2 é 0,5. Caso você não saiba, faça a divisão. 0,25. Aliás, 0,5. Bom, quando o x é 0, o y é 1. Aí eu vou colocar aqui, ó, 0, ponto e vírgula, 1. Quando o x é 1, o meu y é 2, segundo os cálculos aqui, né? Pronto. E finalmente, quando eu joguei o 2 ali no lugar do x, me devolveu o y 4. Então tem o conjunto de partida e o conjunto de chegada. Já tem o par ordenado. Feito isso, pessoal, depois de feito todos os cálculos e tendo essa informação aqui na última coluna, essa informação aqui vai me fazer ter condições de esboçar o gráfico. Muito bem, agora vamos construir o gráfico a partir das informações da última coluna daquela tabela que tínhamos aqui, tá? Eu apaguei para ter um espaço maior. Muito bem. Aí na tabela, aqui, o x, por exemplo, quando assumiu o valor de menos 2, me devolveu 0,25. Quando assumiu o valor de menos 1, me devolveu para o y o 0,5. E assim por diante, tá? A função é 2 elevado a x. Só esqueci de colocar aqui, ó, caso a maior que 1, tá? Estamos estudando a função exponencial quando o caso da base for maior que 1, tá? Vamos estudar o outro caso também, quando a base está entre 0 e 1, mas aqui é quando a base é maior que 1, no caso aqui é o 2 a base. Então vamos lá. E o domínio da função vai de menos 2 a 2. Estes valores aqui que eu atribuí a x e deu o valor de y. Aqui nós vamos fazer o seguinte, vamos localizar essas informações aqui no gráfico. Olha, eu já montei o gráfico, mas não vem montado geralmente quando você tem um exercício, tá bom? Eu deixei montado para facilitar. Bom, como é que eu monto o gráfico assim? Como é que eu sei que são esses valores? A partir da tabela. Aí o que eu faço? Primeiro eu tomo como referência o eixo y. Aí o eixo y são esses valores aqui, ó. São esses valores. Desses valores, qual que é o maior valor? Não é o 4? Então aí eu tenho noção qual é o número que vai ficar no topo do eixo. O 4. Daí eu vou descendo em ordem decrescente, 3, 2, 1, até chegar no valor mínimo possível. O menor valor é 0,25, mas eu fui até o 0, tá? Bom, aí feito o eixo y, aliás, o eixo x é mais tranquilo, porque são esses valores aqui, ó, de menos 2 a 2, aqui. Aí você tem o cuidado de ter o espaçamento igual para todos. Fazendo com régua, fica bem legal, você tendo mais ou menos uma mesma medida para cada espaçamento. E se você tiver um papel quadriculado, é melhor ainda, tá? E aqui também, no eixo x, o espaçamento foi igual. Aí o que a gente tem que ter também como cuidado? Outro cuidado. Esses números decimais aqui, ó, eles estavam em forma de fração. Por que eu deixei em decimal? Para poder localizar aqui, senão fica difícil. Então, por exemplo, o 0,25, que é 1/4. O 0,5, que é 1 sobre 2. Então vamos lá. Entre o 0 e o 1 estão esses valores aqui. Ou
seja, o meio, o 0,5, que é esse daqui, ele está justamente entre o 0 e o 1, na metade entre os dois. Está na metade entre o 0 e o 1, exatamente na metade. O 0,5 é a metade entre 0 e 1. E o 0,25 é a metade da metade, ou seja, ele está entre o 0,5 e o 0, tá? Ele é a metade da metade. Depois de feito essa localização, se você fizer de forma errada, na hora de fazer o gráfico vai ficar torto, vai ficar feio, não vai ser compreensível. Então, é importante você ter cuidado com esses detalhes, principalmente quando você trata de número decimal, ok? Então, vamos lá. Quando eu joguei o menos 2 no lugar do x, me deu o 0,25. Onde está o menos 2 do x? Ó, x. Menos 2 do x está aqui. Onde está o 0,25 do y? Aqui. Aí, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar minha régua. Eu vou medir mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Para ficar uma coisa... Eu não tenho um papel quadriculado, não é uma lousa quadriculada. Então, eu vou tentar fazer o mais exato possível, ó. Pronto, até aqui no menos 2. Aí eu faço uma retinha aqui, ó. Pronto. Está mais ou menos aqui. Não ficou perfeito não, mas dá para entender, né? Está meio tortinho aqui, peraí. Deixa eu fazer um pouquinho melhor. Bom, mais ou menos, né? Mais ou menos. Pronto. Mais ou menos. Pronto. Menos 1 faz par ordenado com 0,5. Então, onde está o menos 1 do x? Está aqui. E o 0,5 do y? Aqui. Então, ó, vamos lá. De novo a minha régua. Então, 0,5 e o menos 1. Pronto. Mais ou menos aqui. Pronto. Ok? Bom, agora, quando o x é 0, o y é 1. Toda vez que num par ordenado, um deles é o 0, tu vai fazer a marquinha em cima do parceiro dele, que no caso é 1. E o 1 está em que eixo? O y. Então, 0 e 1, vou fazer a marquinha bem aqui, ó, em cima do 1 no y. Pronto. 1 e 2. Quando o x é 1, o y é 2. Ó. Então vamos lá. Mais ou menos, tá? Não vai ficar perfeito, mas vamos tentar aqui. Pronto. Aqui. E finalmente, quando o x é 2, o y é 4. Lá em cima. Então vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Mais ou menos, né? Aqui e aqui. Prontinho. Depois de unir os pontos aí, pessoal, nós vamos fazer o tracejado, certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ó, vou arrumar. Apagou. Pronto. Nós vamos ligar os pontos. Não terminou ainda. Eu vou ligar os pontos agora. Tá? Então vamos lá. Ele começa aqui embaixo. Sempre sempre da esquerda para a direita. Ó. Você veja que ele começa bem aqui embaixo. Aí ele vai subindo. Ele vai subindo. Ele vai subindo. Ó. Pronto. Ok? Observando o gráfico da esquerda para a direita, você percebe que o desenho ele foi crescendo, crescendo, crescendo? Sim. Essa é uma função exponencial crescente. Toda vez que eu tiver o A, que é a base, maior que 1, o gráfico vai ser um gráfico de uma função exponencial crescente. Então, é uma função exponencial crescente. Ok? Então, nesse caso,
se você também reparar no próprio eixo aqui, ó, na própria tabela, à medida que o x cresce, ó, menos 2, menos 1, está crescendo, ó. Do menos 2 já foi para menos 1, 0, está crescendo. O y também cresceu, ó. 0,5, 25, 0,25, 0,5, 1, 2. Ou seja, à medida que o x cresceu, o y também cresceu. Ou seja, é diretamente proporcional. Então, essa função aqui, ó, olhando para a tabela, tá? Olhando para a tabela e olhando para o gráfico, ó, à medida que x cresce, y cresce, olhando agora para o gráfico, da esquerda para a direita, o desenho vai aumentando, essa função é uma função exponencial. E toda vez que tivermos uma base, tá? A base da função for um número maior que 1, então vamos ter uma função exponencial crescente. Ou seja, antes de fazer todos os cálculos, só de olhar aqui já vai dar para saber que vai ser uma função exponencial crescente, tá? E ela lembra muito uma parábola, mas não é uma parábola. A parábola, ela tem outro lado também. Essa aqui só tem um lado assim. E outro detalhe importante, ela nunca vai encostar no eixo X, tá? Isso é um detalhe muito importante. Nunca vai acontecer dela encostar no X. Ela pode ficar bem próxima. Se a gente fizer a continuidade aqui, ó, ela vai quase que encostar ali, mas nunca vai ficar exatamente sobre o eixo X. E aí, pessoal, legal, né? Gostou da aula? Então, por favor, dê o seu like, não saia da aula, do vídeo, sem deixar o seu like. Isso ajuda, contribui bastante para o crescimento do canal aqui no YouTube. Ele vai entender que o canal tem ajudado muita gente. Então, ele acaba recomendando o canal a outras pessoas. E você também pode ajudar compartilhando o canal nas suas redes sociais, recomendando para os seus amigos, colegas, colocando ele nas suas redes sociais, colocando o link do canal, tá bom? Caso você não seja inscrito e você deseja, por exemplo, ter uma ajuda nas suas tarefas escolares, você pretende prestar um concurso, ou então nas próprias tarefas escolares, então acompanhe as aulas do canal, as próximas, acompanhe todo o curso. Então inscreva-se no canal e acione o sininho. Quando nós tivermos uma nova aula, você clicando no sininho, o YouTube vai se encarregar de avisar você dessa próxima aula. Tá bom, gente? Hoje falamos sobre, no caso do gráfico da função exponencial, quando o A é maior que 1. Na próxima aula, vamos estar falando um outro caso de função exponencial, quando o A está entre 0 e 1. Tá certo? Um grande abraço e até lá!